A cidade de São Valentim do Sul era pequena o suficiente para que todos se conhecessem pelo nome, mas grande o bastante para esconder histórias, esperando para acontecer. Ali, as manhãs eram calmas, os sinos da igreja tocavam ao meio-dia e as flores dos ipês coloriam as ruas como se o tempo tivesse esquecido de correr. Isadora, professora de literatura do colégio municipal, tinha uma rotina tranquila, acordava cedo, preparava seu café coado com cuidado quase cerimonial e caminhava até a escola com um livro na bolsa e poesia no olhar. Mas por dentro, carregava uma saudade sem nome. Aos 35 anos, nunca havia se casado. Teve amores sim, mas passageiros como o vento de outono. Sonhava, secretamente, com alguém que enxergasse o mundo com os mesmos olhos que ela numa manhã do agosto. Sentou-se no banco antigo da praça central, como fazia sempre. O ipê amarelo já começava a florescer, espalhando pétalas douradas no chão como confetes de um carnaval silencioso. Foi então que ele apareceu. Miguel, 37 anos, recém-chegado, de volta à cidade, após mais de uma década, fotografando em lugares. A câmera pendurada no pescoço denunciava sua profissão, mas o olhar dele revelava mais. Um homem que viu o mundo e ainda procurava algo que o fizesse ficar. Esse banco continua o mesmo, ele comentou, sorrindo com uma nostalgia sincera. Isadora levantou os olhos, um pouco surpresa. Ele parecia familiar, mas não conseguia lembrar de onde. Miguel percebeu a duvidar e disse: Miguel Duarte, estudamos juntos. Você era a menina que lia Clarice no recreio. Ela riu, envergonhada e encantada. E você era o garoto que tirava fotos das nuvens pela janela. Conversaram ali mesmo, como velhos amigos que haviam apenas se esquecido por um tempo. E quando o sol começou a baixar, perceberam que haviam falado por horas. Nada de promessas, nem pedidos, apenas um reencontro que parecia ter sido guardado pelo destino antes de se despedirem. Miguel tirou uma foto dela sob o ipê, sorrindo. Posso te enviar? Perguntou. Ela assentiu, e ele anotou seu número no bloquinho de anotações. A moda antiga. Naquela noite, Isadora olhou para o celular, esperando por algo que no fundo sabia que viria, e veio. Uma mensagem curta. A foto ficou linda, mas você ao vivo é ainda mais. Ela sorriu pela primeira vez em muito tempo. A partir daquele dia, a praça deixou de ser apenas um lugar tranquilo para se tornar o cenário de um novo começo. Isadora e Miguel passaram a se encontrar cada vez com mais frequência. Como se a vida finalmente tivesse apertado o botão certo no tempo. Não era um romance apressado, era feito de pequenas pausas. Cafés no coreto da cidade caminhadas sob o céu alaranjado do fim de tarde. Trocas de olhares entre palavras soltas. Eles se redescobriam sem pressa, como quem abre um livro antigo e encontra uma dedicatória que sempre esteve ali, esperando para ser lida com o coração certo. Miguel a fotografava como quem captura não só o rosto, mas a essência. Ela dizia que o sorriso dela tinha uma luz que as câmeras não conseguiam captar por completo. Ela ria, corava e escrevia poemas sobre ele à noite, escondendo-os em seu diário de capa bordô. Você percebe coisas que ninguém mais vê, ela comentou certa tarde, enquanto ele fotografava uma borboleta pousada em seu dedo. E você sente coisas que ninguém mais sente? Ele respondeu, focando os olhos nela, não pela lente, mas pela alma. Isadora o levou ao seu lugar favorito, um mirante nos fundos da escola, onde costumava ir para pensar. Lá, sentados lado a lado no chão, ela mostrou um caderno com poesias que nunca havia mostrado a ninguém.
Miguel leu em silêncio, absorvendo cada verso como quem ouve uma confissão. Você tem o dom de transformar sentimentos em eternidade, ele disse, tocando levemente a mão dela. Então, pela primeira vez, o toque, suave, respeitoso, mas cheio de algo novo. Nenhum dos dois recuou. Era um amor que crescia devagar, como flores nascendo em pedra forte. Inesperado, bonito de se ver naquela noite. Isadora chegou em casa, com uma flor do ipê entre as páginas do seu livro. Sorriu. Sentia que algo verdadeiro estava desabrochando. Algo que não era só paixão, mas cuidado. Miguel, por sua vez, imprimiu a foto que havia tirado dela no primeiro dia e colocou em sua parede. Abaixo da imagem, escreveu com letra pequena: a beleza das pequenas coisas é onde mora o amor verdadeiro. Era fim de setembro, quando o tempo começou a mudar. As flores do ipê, antes intensas e douradas, agora caíam com mais rapidez, como se sentissem que algo invisível soprava de outro lugar. Isadora notou primeiro no silêncio de Miguel. Ele ainda sorria, ainda buscava, mas por trás de seus olhos havia uma sombra que ela não conseguia nomear. Naquela semana, ele adiou 2 encontros. Quando ela perguntou se estava tudo bem, ele respondeu: só estou lidando com umas coisas antigas, mas vai passar. Isadora não insistiu, mas seu coração, sempre sensível, sentiu o desequilíbrio. Foi só alguns dias depois, ao passar pela livraria do centro, que ouviu por acaso 2 senhoras conversando. Você lembra do Miguel? Volte pra cá depois de tanto tempo. Dizem que deixou uma noiva pra trás, em Lisboa. Uma noiva? Ele nunca mencionou isso. As palavras lhe cortaram o peito como uma carta não lida e esquecida por tempo demais. Isadora tentou conter a ansiedade, mas aquela semente da dúvida começou a crescer. Quando Miguel a encontrou naquela tarde, no banco de sempre, ela não sorriu. Apenas perguntou: quem é Clara? Ele parou. A expressão dele não era de surpresa, mas de dor. Clara era minha noiva, mas não é mais. Isadora desviou o olhar. O vento soprava forte e as pétalas do ipê giravam no ar, como se também não soubessem para onde cair. Por que não me contou? Porque eu não queria que a sombra do meu passado cobrisse a luz que eu encontrei com você. Mas amar de verdade é não esconder. Ela respondeu, a voz baixa e firme. Miguel baixou a cabeça. Explicou que Clara havia sido uma parte importante da vida dele, mas a relação terminara 1 ano antes. Elsa e Amaven, mas em direções diferentes. Ele partiu buscando se reencontrar e acabou voltando para o lugar onde tudo começou. Voltei achando que estava perdido, mas então encontrei você e entendi que às vezes a gente precisa se perder no mundo para se encontrar em alguém. Isadora ouviu em silêncio. As palavras eram bonitas, mas a dor da dúvida ainda latejava. Naquela noite, não trocou mensagens. Nem El. Era como se ambos estivessem esperando que o tempo dissesse o que os dois tinham medo de perguntar. Será que o que sentiam era forte o suficiente para sobreviver à verdade? E ali, no silêncio entre 2 corações, começou o momento mais delicado, o da escolha. Os dias seguintes pareceram mais longos, mais vazios. A praça continuava lá, o ipê continuava florido, mas o banco estava vazio. Isadora não voltava desde a conversa com Miguel, e ele, respeitando o tempo dela, também se afastou. Era como se os dois estivessem dançando uma valsa silenciosa, cada um esperando que o outro desse o primeiro passo. Isadora preenchia suas horas com livros, corrigindo provas, escrevendo poemas tristes que terminavam com reticências. Sentia saudade, sentia raiva, sentia medo de estar repetindo histórias passadas, de amar mais do que era amada, de sonhar sozinha. Ela tentava entender o que a machucava mais.
O fato de ele ter tido uma noiva, ou o fato de não ter confiado nela com essa verdade desde o início. Não era o passado de Miguel que a feria ir ao espanco, que ele deixara entre eles quando decidiu esconder uma parte dele. Miguel, por sua vez, voltava todas as tardes à praça, mas sentava em um banco mais afastado, como se esperasse que ela surgisse. Como em um milagre comum, ele carregava consigo um envelope que já tinha escrito e reescrito dezenas de vezes, mas nunca tinha coragem de entregar. Ele sabia que errara, não por ter tido um passado, todos têm, mas por ter deixado que o medo calasse. Numa tarde de outubro, chuvosa e cinzenta, Isadora caminhava pela cidade com o guarda-chuva fechado, deixando as gotas molharem seu rosto como se aquilo pudesse limpar o que estava dentro. Ao virar a esquina da praça, parou. Miguel estava lá, encharcado, sentado no banco de sempre, e ao vê-la, ele se levantou com um envelope nas mãos. Vim todos os dias, disse ele, esperando o tempo certo. Mas acho que o tempo certo é o que a gente escolhe. Ela se aproximou, olhou para o papel molhado em suas mãos e depois para os olhos dele. E neles não viu desculpas, nem defesas, apenas verdade. Pode guardar isso, disse ela. Me diz com tua voz. Miguel respirou fundo e falou: eu amei antes de te conhecer, Isadora, mas o amor que vivi com Clara terminou como devem terminar os livros, com respeito e com ponto final. Quando te reencontrei, percebi que você era um novo começo, e eu tive medo de misturar os capítulos, mas não quero mais esconder. Você é a história que eu quero escrever agora. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, e então respondeu, baixinho: então escreve com cuidado, porque meu coração não é um rascunho. Miguel assentiu, os olhos marejados, e sem pressa, estendeu a mão. Ela a segurou, e ali, entre as palavras e os silêncios, o amor voltou a respirar. Os dias voltaram a ter cor, mas uma cor nova, menos mais profunda, menos idealizada, mais real. Isadora e Miguel agora se conheciam por inteiro. Luzes e sombras, acertos e cicatrizes. E por isso mesmo, o que antes era leveza, virou profundidade. Não deixaram de ser poesia, mas agora eram também alicerce. Recomeçaram com calma, sem a pressa da cega, mas com o compromisso de quem escolhe te dos os de permanecer. Ele a convidou para fotografar o nascer do sol na colina do Mirante. Chegaram ainda escuro. Levaram café, cobertor e silêncio. Quando os primeiros raios surgiram, Miguel disse: toda a luz do mundo não se compara ao que você acendeu em mim. Ela sorriu, tirou um papel dobrado do bolso e entregou. Então leia isso. Miguel desdobrou o bilhete e encontrou um poema dela. Te amei primeiro na praça, depois no tempo. Te amei nos ruídos e depois nos silêncios. E agora te amo no que é mais bonito, no simples gesto de ficar. Ele não disse nada. Apenas beijou, um beijo cheio de raízes, como quem planta algo que quer ver florescer para sempre. Nas semanas seguintes, começaram a fazer planos, sonhos partilhados em voz alta, abrir uma pequena livraria com café e galeria de fotos. Viajar para lugares onde pudessem contar histórias e escrever outras. No aniversário de Isadora, ele a levou de olhos vendados até a praça. Quando tirou a venda, ela viu. O banco onde se conheceram agora tinha uma plaquinha dourada, onde se lia: aqui nasceu um amor que o tempo quase perdeu, mas a verdade salvou. E ao lado, um vaso de cerâmica com uma muda de ipê, plantada por eles dois. Miguel disse: é pra gente ver florescer, como o nosso amor. Ela o abraçou com força. Não precisavam mais de provas, nem de garantias. É só do presente, aquele que construíam juntos, dia após dia,
o infinito, afinal, não começa no para, sempre. Começa quando dois corações decidem não fugir, quando tudo parece difícil e escolhem ficar. A livraria se chamava Entre Versos e Luz ficava numa rua charmosa, do Paralela Paipodos, com cortinas brancas nas janelas e o aroma constante. De café fresco. As paredes eram cobertas por livros e fotos, menos as palavras de Isadora e os olhares de Miguel, lado a lado, como sempre estiveram destinados a ser. O projeto, nascido dos sonhos sussurrados, agora era realidade. A cidade abraçou o lugar. Vinham ler poesia nas almofadas no chão. Senhoras sentavam para bordar e tomar chá enquanto observavam os quadros. Crianças sorriam ao serem fotografadas no estúdio que Miguel montou nos fundos. Era mais do que uma livraria, era um lar aberto ao mundo. Isadora, agora com os olhos mais serenos, continuava escrevendo, mas às vezes interrompia os versos para observar Miguel rindo com um cliente ou limpando a lente da câmera com delicadeza, e pensava: é assim que se reconhece o amor, menos na paz que ele traz para os dias comuns. No fim de novembro, numa tarde dourada como as pétalas do ipê, Miguel a chamou até a praça. O ipê, que plantaram juntos, já tinha crescido. Era pequeno, sim, mas cheio de folhas, cheio de promessas. Lembra quando disse que queria escrever essa história contigo? Ele perguntou, segurando sua mão. Isadora sentiu. Pois bem, disse ele, ajoelhando-se diante dela com uma pequena caixinha nas mãos. Queria saber se posso continuar escrevendo. Só que dessa vez, como seu marido, ela ficou sem palavras por um instante. Os olhos marejando, o coração leve como nunca. Sem menos, disse ela, sorrindo. 1000 vezes sim. As pessoas da praça aplaudiram. Alguém tocou uma música num violão. E o mundo pareceu parar por alguns segundos, como se o tempo respeitasse o amor quando ele se manifesta com verdade. Meses depois, o casamento foi realizado debaixo do mesmo ipê florido. Um altar simples, pétalas no chão, sorrisos sinceros. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Em um fim de tarde, Isadora entrou na livraria com um envelope na mão. Entregou a Miguel com um brilho diferente nos olhos. Ele abriu e encontrou ali um ultrassom. O pequeno coração batia no papel em preto e branco. Parece que nossa história vai ganhar um novo capítulo, ela sussurrou, emocionada. Miguel o abraçou como se fosse a primeira vez, e ambos choraram de alegria, de gratidão, de amor. E assim, debaixo da árvore de ipê, nasceu não apenas um amor menos, mas uma vida inteira feita de encontros, escolhas, perdão e recomeço. Porque os amores mais belos não são aqueles que nunca enfrentam tempestades, são os que, mesmo sob ventos fortes, continuam florescendo.